E aí, galera? Então, tô aqui para falar um pouquinho, uma coisa que a gente prometeu aí durante esses últimos dias, sobre o treinamento inercial ou treinamento de polias, tá? Uma novidade aqui no Brasil, faz pouco tempo que os clubes e as clínicas, academias trabalham com isso, veio através do esporte profissional, principalmente o futebol, mas já é antigo aí na Rússia, nos Estados Unidos e muito bem utilizado. E eu queria falar um pouquinho para você sobre a base mais fisiológica e mecânica desse treinamento, a diferença dele para os outros, tá? Esse treinamento, então, ele está associado a uma coisa chamada momento de inércia. O que acontece? Se vocês forem ver as polias ou os cones, tá? Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, vou colocar no story também. Quando a gente faz, o que acontece? Se vocês forem ver as polias ou os cones, tá? Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, vou colocar no story também. Quando a gente faz o movimento de puxar ou empurrar para cima a corda que é enrolada na polia, a tendência é que a força que tu executa para puxar seja diretamente proporcional à força que a polia vai te puxar de volta, tá? E isso gera alguns benefícios fisiológicos diferentes dos outros tipos de treinamento, tá? Um exemplo básico desse tipo de adaptação, tá? É a questão de o aumento da capacidade de gerar potência muscular durante o arranque, tá? Com esse exercício. Então a gente tem que executar muito mais força para poder deslocar essa polia e gerar esse momento de inércia. A segunda situação é que na fase do máximo de altura, por exemplo, no agachamento, a gente se mantém numa fase concêntrica, parado, freando a descida, não permite a descida ainda acontecer. Nessa fase a gente tem um recrutamento muscular muito alto, gerando uma boa adaptação muscular, digamos assim, tá? E a terceira, não menos importante, eu acho que essa aí é o pulo do gato, é que na fase de frenagem, na hora de descida do agachamento, por exemplo, então na hora de frenagem, a hora que essa polia está enrolando de volta e nos puxando, a gente precisa desacelerar. Nessa fase, o isoinercial, ele trabalha exigindo então que os componentes elásticos dos tecidos, os componentes tendíneos, por exemplo, os tendões e a fáscia, tá, sejam mais ativados, então sejam mais solicitados. Isso, existe um menor esforço para poder fazer essa frenagem, então se a gente tem um componente elástico que está funcionando mais, a gente tem uma maior economia energética por causa disso e tem melhor o que? Eficiência energética. Então, esse pulo do gato nos ajuda a pensar o quê? Para o esporte, melhora do rendimento, maior eficiência energética. Para a reabilitação, melhora das capacidades de gerar potência e melhora da capacidade do componente elástico fazer com que esse tendão e esses tecidos voltem a funcionar melhor, gerando uma menor sobrecarga da articulação e um melhor desempenho desses tendões, tá? E também na parte preventiva, tá? Muito bem elucidado que as fases de frenagem são as fases mais importantes para as lesões. Por exemplo, lesão muscular, lesão de ruptura do tendão de Aquiles, tendão patelar, lesão de ruptura. Então a gente melhorar esse mecanismo de frenagem facilita reduzir o risco de lesão. Pega essa dica e fica ligado no treinamento inercial.